Pessoal, vocês têm visto aí que todas as nossas lives são muito ricas de conteúdo. Tudo que eu venho passando para vocês aqui é aquilo que funcionou para mim, é aquilo que funciona para mim, porque eu ainda estou no campo de batalha, eu faço bolos ainda por encomendas, que assim, é a minha paixão, é aquilo que eu amo fazer, né? E assim, tudo que eu estou passando para vocês, podem ter certeza que é tudo aquilo que funciona para mim. A gente começou lá nas nossas primeiras lives falando de objetivo, falando lá sobre gerenciamento de tempo, falando sobre utensílios, sobre você conhecer todos os ingredientes, porque isso é importante, tá? Na hora de você lá querer criar uma receita ou você simplesmente quer adaptar uma receita, você precisa sim saber como é que funciona cada ingrediente para você estar podendo fazer essa adaptação. Eu estava aqui preparando a aula para vocês, eu estava pensando em relação a isso, porque tem muita gente que fica muito alucinada em relação à receita. Só que assim, eu quero que vocês não fiquem presos a isso, tá? Porque receita é uma coisa que você desenvolve. Se você tiver técnica, se você saber para que cada ingrediente serve, você consegue desenvolver as suas próprias receitas, tá? Então assim, não fica preso em relação a eu quero receita, Presta atenção na técnica, que a receita ela é só uma consequência, tá? Depois que você dominar toda a técnica, saber todas as funções de todos os ingredientes, você vai ver que você consegue desenvolver suas próprias receitas. E foi o que aconteceu comigo. No meu começo lá, eu não tinha tanta possibilidades em relação à internet como a gente tem hoje. Pessoal, um minutinho só, que meu interfone bem tocou, gente. Voltei. Então, pessoal, lá na minha época não tinha tantas possibilidades em relação... Tá tão baixo que eu não tô nem conseguindo me ver direito. Melhorou. Lá na minha época, a gente não tinha tanta, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente não tinha aí tantas possibilidades em relação à internet. As informações não eram tão rápidas quanto a gente tem hoje. Hoje, para a gente conseguir uma receita, conseguir algum tipo de informação, a gente dá um Google aí, que rapidinho a gente consegue encontrar o que a gente precisa. E na minha época não era bem assim, a gente sofria demais, né? Penava demais para conseguir aí uma receita. E quando a gente conseguia uma receita, não era uma receita testada, era só uma receita por receita, sabe? Então a gente tinha que testar muito para poder a gente fazer dar certo. E hoje com a possibilidade da internet, vocês conseguem aí muito mais rápido. Então assim, não fique focando muito na receita, foque na técnica, foque naquilo que é importante, foque no que está além da receita, o que está por trás da receita. Isso vai fazer... Gente, eu acho que bugou aqui. Gente, voltou? Tinha dado uma pausa aqui. Me sinaliza se voltou, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Tinha dado uma pausa aqui. Bom, acho que voltou. Ok? Tá tudo legal com vocês? O áudio tá bom? Me dá um sinal, porque a minha paralisou aqui. Ah, beleza, o mapa falou que tá ok. Enfim, a gente viu lá massas, a gente viu métodos de massas para bolo, a gente já viu massas para tortas, a gente já viu falando sobre os ingredientes. E hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre recheio, tá? Tão importante quanto você saber fazer a sua massa perfeita, o seu recheio ele tem que ser perfeito. Porque o seu recheio ele é simplesmente ali um fator que vai juntar com a sua massa para ter o resultado final lá do seu bolo, que deve ser maravilhoso e gostoso. Só que assim, não basta ser gostoso, tá? Vocês precisam entender que o recheio é muito importante aí na sua jornada aí no contexto do bolo. Por quê? Um recheio bem feito, seu bolo fica maravilhoso. Mas se você tiver um recheio que não está no ponto correto, pode ter certeza aí que seu bolo ele vai acontecer algum tipo de problema. E o que eu vejo aí na maioria da galera que posta fotos de bolo, que
aqueles bolos que dá barriga, sabe? Gente falando que meu bolo não dá certo, o que acontece? Isso é recheio fora de ponto, gente, tá? Pode ser a massa, mas também a maioria das vezes é recheio fora de ponto. O que acontece? Você tem lá a massa amanteigada, que é uma massa mais pesada. Você coloca o recheio fora de ponto, a massa ela vai começar a pesar em cima desse recheio e vai começar o quê? Ele vai começar a vazar. E isso não é bacana. Isso acaba estragando muito o trabalho. Recheios é uma possibilidades enormes que a gente tem uma infinidade de possibilidades aí para a gente estar utilizando. Gente, eu acho que meu celular está bem caindo, peraí. Estou sentindo ele que está cada vez mais para baixo. Bom, acho que agora melhorou. A gente tem inúmeras possibilidades em relação a recheios. Então aqui a gente vai falar algumas bases para que vocês possam entender. E assim, o que vocês vão utilizar no final como eu sempre falo, vai depender aí do que vocês, do objetivo final de vocês. Para que vocês vão usar esse recheio? Primeiro a gente tem recheio à base de leite condensado, que eu acho que é unânime, que é assim, é a preferência do brasileiro e é o que a gente mais utiliza, né? Gente, deixa eu ajeitar isso daqui, peraí. O negócio tá estreito aqui. Gente, desculpa, mas o negócio hoje está meio estranho aqui. Então, a gente tem aí o recheio à base de leite condensado, que é que a maioria de 90% da gente usa, tá aí no nosso cardápio. Eu adoro o recheio à base de leite condensado porque é um recheio que a gente consegue dar ponto, ele fica muito mais firme, tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o ponto do recheio com o leite condensado. Se você fizer ele muito duro, ele fizer ele muito firme, na hora que você for espalhar pelo bolo, ele vai sair catando pedaços de bolo para tudo quanto é lado e você não vai conseguir espalhar direito. E mesmo você espalhando, na hora do serviço, na hora lá de servirem o seu bolo, na hora que eles começarem a fatiar, o seu bolo vai começar a espedaçar inteiro e isso não é bacana. Eu gosto quando a fatia sai lá bonita, sai lá toda certinho, tá? A minha base que eu uso para recheios à base de leite condensado é sempre 1 para 1. Uma caixinha de creme de leite e uma lata de leite condensado. Essa é a minha base para qualquer tipo de recheio que eu vá fazer com leite condensado. Aí você pode saborizar de acordo com o que você quiser. Você pode colocar nuts, pistache, nozes, avelã, vai aí do seu gosto. Você pode colocar algum tipo de geleia, depois que você fizer ele, tipo um brigadeiro branco, você pode utilizar ele com alguma geleia, pode ser geleia de frutas amarelas, geleia de frutas vermelhas. Pessoal, deixa que eu vou precisar um minutinho de vocês, só para eu poder ajeitar esse negócio aqui que ele tá estranho, tá? Só um momentinho. Pronto, agora melhorou, agora ficou melhor. Continuando, a gente estava falando sobre leite condensado. A gente tem ali a base de 1 para 1, que é o que eu utilizo, que não fica muito doce. E a partir dessa base você começa a saborizar aí com o que você quiser. Aí você pode adicionar chocolate amargo, pode adicionar chocolate ao leite. Gente, hoje o negócio aqui tá meio estreito para o meu lado. Tá? Aí vai aí do gosto do que você vai oferecer para seu cliente. Quando a gente vai trabalhar ali com... Eu tenho um recheio aqui para mostrar para vocês, ó. Esse daqui é um recheio de limão siciliano. Olha a textura dele, como tá incrível. Ele é feito com leite condensado. Só que assim, a gente precisa ter cuidado na hora de fazer um recheio à base de leite condensado quando a gente vai usar alguma fruta ácida, tá? Porque assim, se a gente colocar a fruta ácida no ponto errado do nosso brigadeiro, esse brigadeiro vai talhar. Gente, uma coisa que eu também não gosto é brigadeiro talhado. Eu acho que ele precisa ter lá a textura correta dele. Então assim, para vocês adicionarem alguma coisa ácida no brigadeiro de vocês para saborizar, adiciona sempre no final da preparação.
Deu lá o seu ponto do recheio maravilhoso, você vem e adiciona o seu componente ácido, que ele vai ficar perfeito, sedoso, maravilhoso, perfeitinho, tá? A gente também tem recheios à base de ovos. Tem muita gente que não utiliza, que não gosta, eu particularmente adoro, que é baba de moça e doce de ovos. São dois recheios que eu tenho no meu menu e saem bastante, tá? O que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso é que são doces mais perecíveis e também a textura dele não é aquela muito firme, então a gente precisa saber estar trabalhando aí os nossos doces à base de ovos, tá? Eu tô querendo mandar para vocês, gente, algumas receitas de recheio, mas aí eu tô em dúvida em quais receitas que eu mando, tá? Vou presentear vocês com 2 receitas, aí vocês me colocam agora no chat que receitas vocês gostariam de obter, tá? Em relação aí a recheio, vocês me dão essa ajuda aí que aí eu mando para vocês. O que vocês gostariam, tá? No doce de ovos, vocês conseguem adicionar nuts também. Pistache, nozes, tá? Aí vai depender muito aí do seu gosto, do resultado final que você quer. Gente, esse de limão aqui é maravilhoso. Se vocês quiserem, ele pode ser um desses que eu posso mandar para vocês. Eu tenho outro aqui também, ó, que também é a base de leite condensado, ó, que é um recheio de pistache, que combina muito com limão siciliano. Muito, 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 muito. E é muito simples esse recheio de fazer. Muito, muito. Enfim, doce de ovos, você pode adicionar nuts. Ó, maracujá também é legal. O pessoal tá querendo saber quais são as opções. Gente, a gente tem recheio à base de leite condensado, limão siciliano, tem pistache, a gente tem baba de moça, tem ovos. Tá? Tem opções enormes. E a gente também, gente, tem recheio à base de frutas, que são as geleias, tá? As compotas. Eu não gosto de utilizar sozinho a geleia porque ela não tem estrutura ali para meu bolo, a não ser que seja uma massa muito leve e a espessura do meu recheio vai ser muito fina. Aí eu consigo utilizar somente lá a geleia de frutas. A única fruta aqui que eu utilizo fugiu agora da minha mente. A única fruta que eu utilizo como geleia real, sem nenhuma outra base, é a damasco. O damasco, porque o damasco ele me dá uma textura boa e ele não é tão líquido quanto outras geleias, não é tão molinha, sabe? Não tem tanta textura. O damasco já tem uma textura mais firme. Ó, tem gente aqui falando baba de moça e limão. A Eliana quer de amendoim. O que vocês querem de recheio que eu separo e mando para vocês, tá? O que eu sugiro vocês fazerem quando forem usar recheio com algum tipo de geleia? Vocês usarem uma base, sei lá, pode ser de leite condensado, sem problema nenhum. Faz lá um recheio de brigadeiro branco para fazer de base e utiliza a sua geleia por cima, tá? Ou vice-versa, você pode também colocar a geleia embaixo e o recheio em cima sem problema nenhum, tá bom? O que vocês utilizam aí geralmente, gente, no cardápio de vocês em relação a recheio? Diz aí pra mim. Recheio é muito importante você saber, assim, ter um equilíbrio em relação, tanto no seu cardápio, aquilo que você vai oferecer, tá? Quanto na hora de você montar o seu bolo. Porque o que acontece? Eu já tive noivas que fez lá a minha degustação e a noiva falou assim, eu quero massa de baunilha com recheio, sei lá. Colocou uns 3 recheios diferentes. Só que assim, vocês precisam ter essa ciência de combinações de recheio porque você consegue dar um caminho ali para seu cliente. Quando você manda lá as opções para ele, você percebe que ele escolheu lá umas combinações que não tem nada a ver, sabe? Cabelo com uma careca. Vocês conseguem dar um caminho lá para o cliente de vocês. Você fala assim, não, se você fosse por isso, por esse caminho, talvez ficaria melhor. Porque o que acontece? Às vezes o cliente ele vai casar, sei lá, num sítio, ou vai casar durante o dia, e a região onde vocês moram é muito quente, e o cliente escolhe lá um recheio gelado, que também é uma das bases de recheio, tipo cream cheese, que a gente usa com o Red Velvet.
Se vocês não tiverem cuidado, não tiverem esse feeling, a probabilidade disso dar errado é muito, muito grande. Então assim, vocês precisam ter conhecimento aí como cada recheio se comporta, porque você consegue direcionar o seu cliente, você consegue dar uma luz para ele, tá? Belezinha? A gente também tem recheios à base de mousse, só que essas são muito mais frágeis, são muito mais delicadas. Então assim, vocês precisam entender. Um recheio mais pesado, ele até vai combinar lá com uma massa mais leve. Você consegue lá fazer um bem bolado lá, sabe? Mas aí você precisa tomar muito cuidado. Eu gosto muito de utilizar recheio mais leve com massa mais leve, porque eu sei que não vai ter nenhum tipo de problema. Ó, a Suelene está perguntando assim, quais os recheios que mais combina para casamento? Eu acredito que é de região para região, tá? Eu sou do Maranhão. No Maranhão as pessoas usam muito recheio à base de goiabada, tá? Eu lembro muito dos recheios do Maranhão à base de goiabada, à base de coco, sabe? De frutas mais regionais mesmo. Aqui no Rio, o que mais sai para casamento é recheio de nozes, baba de moça e damasco. É assim, ó, ganha de lavada de qualquer um outro. A cada, acho que 10 casamentos aqui no Rio, acho que 7 casamentos tem alguma coisa de nozes, tem alguma coisa de damasco, tem alguma coisa de baba de moça, alguma coisa de nozes. O que eu sugiro a vocês na hora de fazerem aí o cardápio de vocês de recheios é fazer o equilíbrio, sabe? Coloca fruta, você coloca algum tipo de nuts, às vezes você pode colocar nozes, pistache. O pistache é muito caro. Para você utilizar pistache, quase ninguém tem muito acesso a ele. Ele é um pouco mais difícil por ser um pouco mais caro, mas é um recheio que eu sempre amo. Ele tem no meu cardápio porque ele sai bastante, tá? Então você tendo uma nozes, você tendo um recheio com a base de ovos que eu acho gostoso, tá? A gente também tem recheio, gente, com a base de ganache. Ganache nada mais é do que a mistura de chocolate com algum líquido, tá? A gente pode usar suco de frutas, tem algumas ganaches que são à base de águas e tem algumas outras que são à base com creme de leite, quer dizer, as tradicionais. Eu prefiro trabalhar com as de creme de leite. Quando vocês forem usarem creme de leite para fazer ganache, dê preferência para creme de leite que tem uma porcentagem maior de gordura, tá bom? Tem algumas aí que tem 17, 18, eu acho que tem algumas que tem 20 também. Eu acho bacana. Tá? Eu vou mandar para vocês também uma receita base de ganache, que aí vocês conseguem ter lá uma base de ganache, uma base à base de leite condensado. Tô pensando se eu mando também uma receita à base de ovos. O que vocês acham, hein? Vocês que mandam, hein? Quero que vocês entendam que aqui o meu objetivo é ajudar vocês, tá? Sei que tem muita gente aí que fala que confeitaria não dá dinheiro e a gente precisa quebrar essa objeção, a gente precisa quebrar isso, tá? Isso é uma crença muito limitante falando que confeitaria não dá dinheiro. Eu sempre falo que confeitaria não dá dinheiro para quem não sabe trabalhar. Porque se você souber precificar de forma correta, se souber ali dar o valor correto para seu cliente, saber fazer as suas compras direitinho, pode ter certeza que vai dar super certo. Ó, o pessoal tá querendo tudo. Gente, todo mundo querendo tudo. Eu tô aqui conversando com vocês e o Marcos já colocou aqui a hashtag Myron na minha cozinha. Vocês sabem desse projeto, não sei se vocês estavam na live de ontem, mas aí no domingo a gente acaba as nossas lives, essa nossa maratona de lives. E assim, a gente não vai deixar... Gente, tô todo torto. A gente não vai deixar vocês aí desamparados, porque assim, o meu objetivo era pegar na mão de vocês pra gente aí dar todos os primeiros passos, que eu quero ver vocês aí arrasando na confeitaria. Então assim, acabando essa nossa maratona de 21 dias, a gente vai entrar com um novo projeto, que é um projeto assim que tô muito apaixonado, tô muito ansioso, porque vai nos aproximar ainda mais. O nome do projeto é Myron na sua cozinha, tá? A gente vai fazer aí uma série de lives durante a semana, onde eu vou estar chamando confeiteiras aleatoriamente, onde a gente vai bater um papo, tá? Onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Vocês têm noção disso? Que vai ser uma consultoria assim fantástica.
tá? Então assim, o que eu sugiro a vocês a fazerem? Eu vou chamar pessoas aleatórias, então o que vocês precisam fazer? Já vão deixando aí algumas perguntinhas já prontas, sabe? Já pensou em alguma coisa, já deixa anotado, porque assim, você não vai saber quando é que eu vou te chamar, então você precisa estar preparada, tá? Para quando eu te chamar, você ter ali as perguntinhas prontas para poder sanar as dúvidas de vocês. Que esse é o nosso propósito aqui do nosso projeto. Poder aí te ajudar ainda mais. Então assim, ó, já prepara o café, arruma a cozinha, que eu vou invadir sua cozinha, hein? Não vai ser pouco não. Gente, ó, tem gente falando que é curso de flores. O que vocês querem mais, hein? Hoje eu tô todo aberto para vocês. O que vocês querem mais? Fala pra mim. Só prepara aí o café, o chá. Eu gosto de chá também. Gosto de chá, gosto de café, gosto de tudo. Gente, isso vai ser um projeto muito bom, porque eu sei que vocês têm muitas dificuldades aí na hora da confeitaria, tem muitas dúvidas que vocês querem sanar e não conseguem. Então assim, eu estando um pouco mais próximo de vocês, a gente consegue aí poder estar minimizando essas dúvidas. Ó, o pessoal falando que já estava prontinho ali. Muito bem, Suelene. Será que você vai ser a primeira? Hein? Da Jodoce, seja bem-vinda. A Jordana é uma querida que trabalhou comigo aí em das minhas caminhadas aí em restaurantes. Seja muito bem-vinda. Gente, tranquila aí em relação aos recheios. Então a gente tem, ó, isso aí, Luciane, já prepara a listinha lá com todas as perguntas. Pessoal, se vocês tiverem aí dúvidas em relação às nossas lives anteriores, eu sugiro vocês assistirem, tá? Tudo que a gente preparou aqui, a gente preparou bem do comecinho lá, como começar exatamente do zero, tá? E a gente veio galgando assim, passo a passo. Então a gente falou lá do seu objetivo, falamos sobre precificação, falamos sobre ingredientes, tipos de massas. E em todas as lives, gente, eu dei receitas que são receitas faça e venda. São receitas que você consegue fazer, que não precisa de muito insumo, não precisa de muito ingrediente, sabe? E vocês conseguem preparar e conseguem vender rapidamente. Então assim, se vocês não assistiram as lives anteriores, eu sugiro vocês assistirem, porque tem muito conteúdo bacana. E tem algumas coisas que eu vou dando ao longo aqui dessas lives, de todo esse conteúdo, que vocês precisam conhecer, vocês precisam estar por dentro aí de tudo que eu dei lá, para vocês não ficarem meio que perdidas, tá? O nosso canal do YouTube tá, ó, bombando. Então, se você não é inscrito no nosso canal, lá no meu perfil, na minha bio, depois que acabar aqui Depois que acabar aqui a live, vai lá no meu perfil, clica lá no canal do YouTube e se inscreve, tá? Vocês precisam se inscrever, porque tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está jogando para lá. E lá tá ficando de uma forma mais organizada. Aqui no Instagram, como a gente posta um conteúdo atrás do outro, elas meio que acabam ficando perdidas aqui dentro. Então assim, ó, lá no canal do YouTube tem tudo muito bem explicadinho, com todos lá os temas certinhos. Então se cadastra, se inscreve, ativa lá o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de tudo. Pessoal, todas as receitas que eu tô dando aqui para vocês praticamente são receitas que eu tenho no meu menu, tá? São coisas que eu trabalho. Tem algumas coisas que eu não trabalho mais, sabe? Porque eu dei uma enxugada no meu menu. Mas todas as receitas são testadas e aprovadas. Eu não vou passar nada para vocês que não deu certo para mim, tá? Eu só passo aquilo para vocês, aquilo que realmente deu muito, muito certo para mim. E eu tenho certeza que vai dar muito, muito certo para você. Eu vi uma pergunta aqui agora, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Quais recheios que você acha que pode ir com chantilly? Eu trabalhei com chantilly muito no comecinho, gente, lá quando eu comecei. E assim, chantilly, geladeira, tá? Só que a gente precisa perceber o que? Se chantilly é geladeira, eu não posso utilizar uma massa amanteigada para fazer bolo com chantilly. Aliás, a gente até pode, gente. Eu costumo falar que a gente pode tudo. Só que a gente precisa ter o bom senso, a gente precisa ter um feeling aí pra gente ver o que vai ficar melhor. Porque que acontece? Você usa uma massa amanteigada e usa recheio de chantilly, tá?
Se o seu bolo tiver que ficar na geladeira, a sua massa manteigada ela vai ficar um pouco mais durinha porque ela tem manteiga. Tá? Então assim, eu, Myron, prefiro bolos com chantilly com massas mais leves, que eu sei que eu vou umedecer melhor essa massa e ela vai para a geladeira e ela não vai ressecar, ela vai ficar lá bem fofinha, bem gostosinha, tá bom? E assim, os recheios que eu indico para chantilly, eu gosto de doce de leite, brigadeiro, gente, eu também gosto com chantilly, eu acho que fica bem, tá? Que vai aí depender o que você vai escolher para seu menu, para aquilo que você quer, é muito da sua região, é muito o público que você quer alcançar, tá? Aqui, como eu tenho um público A, eu trabalho com uns recheios mais caros, sabe? Eu trabalho com chocolate belga, eu trabalho com pistache, que é de cima das mais caras, eu trabalho com macadâmia, tá? Então vai muito de região para região. Quando eu comecei, eu trabalhava com pouquíssimas opções de recheio e todas as básicas mesmos. O que eu sugiro vocês a... Gente, tá travando a internet, tá travando a live? Diz aí pra mim, por favor, que a Sandra tá falando que tá travando bastante, pra ver se é a minha internet ou se é a de vocês. Gente, chocolate belga é maravilhoso, tá? E o que eu... Gente, uma coisa super importante na hora de vocês montarem o menu, que eu sempre falo que vocês precisam usar... Ó, o Marcos tá falando que aqui tá normal. Que vocês precisam usar ingredientes de boa qualidade, isso é fato. Quando eu mando lá para meu cliente a proposta para ele, eu sempre coloco, usamos ingredientes da mais alta qualidade. Por quê? Isso já é um gatilho que eu coloco lá para meu cliente, para ele não ficar me pedindo desconto, tá? E eu geralmente não dou muito desconto não, tá, gente? Porque assim, quando você conhece aquilo que você faz, quando você conhece o seu trabalho, quando você conhece os ingredientes que você coloca, você pode ficar seguro em não querer dar desconto para seu cliente, tá? Ele tem que pagar o valor que realmente vale ali o seu trabalho, tá bom? Não ficar aí com medo de querer falar assim, eu quero usar um ingrediente de boa qualidade, mas o meu cliente ele não quer pagar, tá? Vamos quebrar essa objeção aí. Você precisa falar de uma forma, você precisa colocar isso para seu cliente, que isso é importante para você, é algo que você valoriza na sua empresa, que é a qualidade do seu produto. E assim, para a gente fazer coisas boas, a gente gasta ingredientes caros, tá? A gente está vendo aí que a lata de leite condensado, gente, está R$5 uma lata de leite condensado, pelo amor de Deus. Fui comprar ovo, R$15, 30 ovos, R$15, 30 ovos, gente, pelo amor de Deus, que absurdo de caro. A gente vê que os insumos cada vez estão mais caros e a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa acompanhar essa inflação, porque senão os nossos valores ficam muito abaixo e na hora da gente dar o valor não vai fechar, a conta não vai fechar, tá? Então assim, toda vez que vocês tiverem aumento de alguma coisa, vocês precisam embutir isso dentro do valor de vocês, da tabela final de vocês, tá? Isso é muito, muito importante. Aquela regrinha lá de 3, soma tudo e multiplica por 3. Esquece aquilo, que aquilo ali é furada total, tá? Ó, a Suelene tá falando que o moça tá R$6. Gente, eu acho que eu nem tô usando mais moça. Faz muito tempo que eu não uso moça. O que eu tô usando agora é o Itambé, tá? Que tá me suprindo aí de super bem, tá? Tá um valor mais econômico e me dá um resultado tão bom quanto moça. Eu reparei que o leite condensado moça, ele tá vindo com umas formulações assim meias estranhas, sabe? Tá dando diferenças aí na minha preparação final. Então eu deixei ele um pouco de lado e tô usando o Itambé, que ainda continua bacana. Gente, ó, a Suelene tá falando aqui que a Calibu, isso é verdade. Diminuiu a quantidade que vinha nas embalagens e manteve o preço, que eu acho um absurdo. Como é que você simplesmente diminui a quantidade daquilo que vem no pacote e mantém o valor? Não faz sentido nenhum, sabe? E a gente é praticamente meio que obrigado a usar, né? Não tem para onde a gente fugir. Então o que a gente faz? A gente pega e embute isso dentro do valor do nosso preço final lá para o nosso cliente. Não pode deixar passar, tá? Fala assim, não vai dar diferença. Vai dar diferença sim. Vocês precisam começar a pensar aí
Não é porque você trabalha em casa que você vai deixar Deus dará. Não, você tem que pensar como empresa, tá bom? A gente sabe que quando você pede uma pizza, tá lá um valor. Se, sei lá, o quilo de mussarela ou qualquer outra coisa subir, eles vão embutir no valor final para vocês. Então, assim, vocês precisam colocar isso dentro de valor, dentro aí do custo final de vocês. É exatamente isso, Helene. Eles diminuíram lá a quantidade, abaixasse o valor, ou então era melhor ter mantido a quantidade e ter aumentado, sei lá, alguma porcentagem em cima lá do valor. É meio que, sabe, gente, eu me sinto lesado em relação a isso. Eu me sinto muito lesado, porque é como se... E a quantidade, assim, a diferença é muito, muito grande, tá? A gente que trabalha com bolo, a gente precisa aí ter um joguinho de cintura, sabe? O que você pode estar fazendo quando você usa, assim, quer usar chocolate belga, mas você não quer usar muito... Não quer usar 100% de chocolate belga para poder não aumentar muito seu custo, é você utilizar chocolate nacional meio e chocolate belga metade. Eu tenho usado muito o chocolate Nestlé Professional, tá? Porque eu tô achando o valor dele muito, muito em conta. Encontrei ele a R$32 o quilo. E eu acho que é um valor assim super, super bom. E é um chocolate Mara, que dá pra você aí fazer várias preparações com eles. Falando em chocolate, aí quem tá animado pra Páscoa? Vocês vão fazer Páscoa, gente? Tô querendo fazer umas lives aqui, com algumas receitas de Páscoa, só que assim, eu tô pensando o que eu vou fazer. E para isso eu preciso muito que vocês me deem algumas ideias. O que vocês gostariam aí de aprender para fazer na Páscoa? Eu fazia muito na Páscoa. Macarrons, sempre teve no meu menu. Eu fazia ovos, tantos os inteiros como ali ovos de colher. Gente, o chocolate Lindt, eu acho ele maravilhoso, eu gosto dele, é bem gostoso. Nunca usei ele para trabalhar, só para comer mesmo, para trabalhar nunca usei. Lucilene, você é de Portugal, não é isso? Falar em Páscoa, gente, a gente vai ter uma live, amanhã a nossa live vai ser bolo xadrez. Lembra lá da prova da Ana Maria Braga que a gente fez? Bolo xadrez, que foi a primeira prova. Então amanhã a gente vai... na Espanha. Eu tenho uma tia que mora na Espanha, em Valência. Então assim... Amanhã a gente vai fazer uma receita de bolo xadrez, que foi o bolo lá da primeira prova da Ana Maria Braga. É um bolo super simples de fazer. E eu quero muito que vocês estejam aqui comigo. E nessa mesma semana a gente vai ter um bolo chocolatudo que vocês podem fazer para Páscoa, que eu sei que vai ser... campeão de vendas. Eu garanto a vocês que se vocês não quiserem trabalhar só com ovos de Páscoa, quiserem fazer apenas um bolo, focar em apenas um bolo para vender na Páscoa, esse que eu vou ensinar para vocês, pode ter certeza que vocês vão conseguir vender muito, muito, muito desse bolo. É um bolo que o custo dele é barato, tá? E ele tem 12 camadas. Você tem ideia de um bolo desse que tem 12 camadas? É uma coisa assim de louco, uma coisa perfeita. E eu quero muito ensinar ele para vocês, a gente vai fazer ele essa semana, tá bom? E na nossa última live, que seria no domingo, que vai ser no domingo, aliás, eu estou em dúvida em relação a algumas receitas aí que eu quero fechar com chave de ouro com vocês. O meu coração está indo ali muito pro lado do macarrão, que é algo que eu amo muito, sabe? E eu acho que seria legal aí eu estar passando aí umas dicas legais para vocês de macarrons, que é ali o pesadelo do confeiteiro. Falou em macarrão, o confeiteiro se treme todo. Mas aí, gente, o macarrão é o seguinte, depois que vocês pegam a técnica do macarrão, já era, tá? Ele não te domina mais, você que domina ele. O que muitas pessoas ficam com medo assim, eu tenho uma receita, na verdade eu fiz vários cursos de macarrons e fui ali filtrando o que era melhor para mim, com o que eu me adaptaria melhor. Então assim, hoje o que eu faço no meu macarrão foi algo que funcionou muito para mim. E eu quero passar... Olha lá, o pessoal já tá rindo macarrão só por Deus. Gente, o macarrão é coisa séria.
Não é brincadeira não, hein? Gente, já errei tanto macarrão na vida. Nossa, mãe, misericórdia. Mas hoje em dia, tranquilo. E eu quero passar para vocês aquilo que funciona para mim, tá? Então, assim, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que, assim, a gente como confeiteiro, a gente precisa dominar, assim, o máximo de técnicas que a gente conseguir, sabe? Porque, assim, depois que você consegue dominar aí todas essas técnicas, você consegue filtrar e ver o que você vai trabalhar. Logo no meu começo, gente, eu fazia salgadinho, eu fazia docinho, eu fazia um monte de coisa, sabe? Depois eu fui filtrando aí, porque me adaptava mais, tá? Ó, a Eliana tá falando, ela tá insegura para fazer as propagandas delas para quem vender. Gente, lá no nosso comecinho, na nossa primeira live, eu falei sobre objetivo, tá? Antes de qualquer coisa, antes de você começar a vender, antes de você comprar ingredientes, antes de qualquer outra coisa, você precisa traçar um objetivo claro para você. O que você quer em relação à confeitaria? Você quer só ganhar dinheiro extra para poder ajudar na sua casa? Você quer ter a confeitaria como renda fixa? Eu sei que você pode pensar que é complicado ter aí a confeitaria como renda fixa, mas deixa eu só tirar isso daqui também. Mas não é, gente. A confeitaria, ela dá dinheiro sim, tá? Você sabendo trabalhar, ela dá dinheiro sim. Mas o que eu quero falar é o seguinte: você precisa ter um objetivo claro, tá? E dentro desse objetivo, você precisa saber para quem você quer vender, tá? E o que você vai vender. Você sabendo disso, é muito mais fácil você conseguir criar propagandas para você vender. E eu sempre falo, nunca teve tão fácil, gente, nunca foi tão fácil fazer propaganda, divulgar o nosso trabalho como o dia de hoje com redes sociais. É muito mais fácil. Então, assim, ó, não tenham medo de colocar a cara de vocês, coloca a cara no sol mesmo, sabe? A gente tá aí para errar e acertar, tá? O sucesso, ele é feito aí de uma montanha de erros, tá? Quando você erra, você tem a oportunidade aí de começar de novo e fazer ao contrário daquilo que foi o seu erro e você crescer, tá? Não pegue o seu erro como um fracasso, tá bom? Pegue o seu erro como um trampolim, como uma ponte para você poder treinar até você conseguir chegar lá, tá? Eu sei que no começo é difícil, eu sei que no começo é muito complicado, você aí fazer as propagandas, mas vai, gente, tá? Dá o primeiro passo aí, faz um pouquinho aí de doce, dá pra vizinha, dá pra uma mãe que tem filho na escola, sabe? Começa aí a fazer essa movimentação, começa a agir, tá? Que aí as coisas vão começar a acontecer. Eu quando comecei, gente, eu simplesmente decidi que queria fazer bolo. Quando eu cheguei no Rio, eu vim pro Rio com 13 anos, e eu queria estudar medicina, porque meu sonho era fazer medicina. Só que assim, com o tempo foi passando e eu fui percebendo que a medicina não era aquilo que eu queria, tá? A minha avó é uma cozinheira de mão cheia, tem um restaurante maravilhoso no Maranhão, e eu acredito que tá muito de família. E assim, eu sempre gostei de cozinha, então assim, eu comecei a fazer uns bolos. Gente, nem sonhava em vender bolo, sabe? Fazia bolo para minha mãe, para o aniversário dela, para minha irmã. Fazia bolo muito lá na igreja que eu frequentava, que eu participava. E assim, a galera sempre falava: Mairo, faz curso, você tem talento, isso, aquilo, outro. E assim, até que um dia eu me deparei com um curso, com uma propaganda do curso da Wilton. Lembra aquele curso de 3 módulos? E aí foi o meu start inicial na confeitaria, tá? Eu fiz esse curso, era só de bicos, aliás, nem trabalhava com pasta americana, na época era glacê mármore. E assim, a minha propaganda foi sempre de boca a boca. Como eu prezei muito a qualidade do meu produto, sempre eu prezei a qualidade do meu produto. Mesmo eu começando lá, sabe, sem muito nome, eu sempre prezei pela qualidade do meu produto, porque isso é o que me diferencia. Um dos fatores que me diferencia aí no mercado é a qualidade daquilo que eu apresento para meu cliente. E assim, qual foi a forma que eu tive de me divulgar? Não tinha Instagram, só tinha Orkut na época. Eu peguei e botei uma placa enorme lá na minha casa. Então assim, todo mundo que passava via aquela placa e sabia que eu fazia bolo. Então assim, uma pessoa ia falando para outra. Tive alguns problemas com as placas? Tive. Porque é normal. Eu recebia muito trote da galera falando que queria encomendar bolo e a gente sabia que era trote. Então assim, a gente passava um perrengue em relação a isso, mas passou.
tá? Eu acho que existem alguns obstáculos aí que a gente precisa simplesmente ultrapassar para a gente conseguir coisas maiores, tá? Então assim, ó, tira fotos legais do seu produto, fotos do passo a passo, mostra para seu cliente ali o que você faz, sabe que isso vai gerar uma conexão com o seu cliente, tá? Lembre-se sempre, ó, minha mãe tá aqui para confirmar, ó, sim, muito, meu filho. Gente, era sinistro, tá? Nosso telefone não parava de tocar. Poxa, se todo o trote que a gente recebesse fosse uma encomenda, nossa mãe. E a gente passou por cima disso tudo. É super normal isso acontecer, mas a gente foi lá, firme e forte, passamos por cima disso tudo. E o que eu quero falar pra vocês é exatamente isso. Gente, vai vir obstáculo, vai vir perrengue, sabe? Vocês vão pensar em desistir. Eu mesmo já pensei em desistir várias vezes. Mas assim, o meu amor pela confeitaria é tão grande que eu penso em desistir agora, 5 minutos. Hoje em dia eu não penso mais não, tá? Já passou essa época. 5 minutos depois eu não queria desistir mais, porque era algo que estava dentro de mim, algo que faz parte de mim. E é isso que eu quero que vocês levem com vocês. A confeitaria, ela é um mundo muito lindo de possibilidades, sabe? Não é fácil, tá? De você se colocar no mercado, não é fácil ali de você fazer o seu nome, tá? Demora um tempo, existe um processo, não é da noite pro dia, e vocês precisam entender isso, que existe um processo, tá? Existe lá toda uma caminhada, toda uma estrada que vocês precisam galgar para poder aí chegar no seu objetivo, tá? Eu costumo dizer que não existe fracasso, existem resultados, tá? Se você não está tendo o resultado que você não quer, é porque você ainda não tem competência suficiente para chegar no resultado que você deseja, tá? Então você precisa aí estar estudando, estar se motivando. Suelene vai desistir? Não, pelo amor de Deus. Ó, a Aline tá falando aqui, ó, o importante é nunca desistir. A persistência é uma grande virtude, somos eternos aprendizes. Exatamente isso, gente. Não desistir não é aqui para vocês, não é opção não, pelo amor de Deus. Dos meus propósitos aqui com essas lives é fazerem vocês pensarem a não desistir, sabe? Esquece isso, você tem que ter em mente o seguinte: vai ser difícil? Vai ser difícil, mas tudo é difícil, gente, sabe? Fazer bolo é difícil? É difícil. Você viver de bolo é difícil. Você não viver de bolo também é difícil, sabe? Você ganhar dinheiro com bolo é difícil, você não ganhar dinheiro também é difícil, mas aí você vai ter que escolher o difícil que te agrada, tá? Eu escolhi o difícil que me deixa feliz, que é fazer os bolos, mesmo com todos os perrengues que eu passei lá, era algo que me satisfazia. Então, foi esse difícil que eu escolhi, tá bom? Então assim, gente, esquece essa palavra desistir, isso é uma palavra muito feia. Desistir é para quem não tem sonhos, desistir é para quem não sabe o que quer. Então assim, se você sabe que você quer se tornar uma confeiteira renomada, uma confeiteira de sucesso, a palavra desistência, ela tem que estar riscada do seu dicionário. Ela não pode fazer parte daquilo que você é, tá? Você precisa aí quebrar essa crença limitante de desistência. Quando você pensar em desistir, lembra sempre do seu objetivo, tá? Por isso que é tão importante vocês terem um objetivo tão definido, porque quando você pensar em desistir, você pensa lá no seu objetivo. O que acontece? Você se fortalece mais. Então assim, a desistência ela fica em segundo plano, tá bom? É exatamente assim, ó, nunca desista aí do que você sonha, daquilo que você quer alcançar. Exatamente, a Luciane falou que passou pelo perrengue. Gente, pessoa que faz bolo, a gente que é confeiteiro, vai dar perrengue, gente. Não tem como não dar perrengue. Vai dar perrengue, isso é fato. Só que aí vocês têm que usar esse perrengue, tem que usar tudo isso que não deu certo para vocês começarem a estudar e começarem a desenvolver técnicas para esses perrengues não acontecerem mais. Eu lembro do meu primeiro bolo de casamento. Cadê ele? Minha mãe tá aqui, vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo esse daqui, ó? Foi meu primeiro bolo de casamento com pasta americana. Olha isso, gente. Tá vendo? Isso daqui eu fiz pro noivado da minha mãe. Esse foi o bolo de noivado da minha mãe. Foi a primeira vez que eu usei pasta americana. A pasta tá toda amassada, eu não preparei lá o bolo direito, mas eu fiz. Assim, esse bolo ele não deu problema em relação à estrutura. Por quê? O local da festa era muito próximo da minha casa, então a gente levou o bolo, não teve problema. Mas aí, quando eu fiz meu segundo bolo de casamento, gente, eu tive muito problema. Era um bolo de 5 andares, todo de verdade, tá?
Quando eu coloquei o bolo no táxi, que eu levei o bolo no colo, que é uma coisa que a gente não deve fazer, que é colocar o bolo no colo, e o táxi começou a andar, o bolo também começou a andar junto com o táxi. Pensa no meu desespero e no desespero do taxista. Ele falou: o que a gente faz? Volta? Eu falei: não, vamos continuar aí a viagem até a gente chegar no salão de festas. E assim, a minha sorte é que eu sempre, como sempre o bolo meu dava problema, eu sempre levava um kit de primeiros socorros. Então eu conseguia lá dar uma tapeada. Hoje em dia não acontece mais, tá? Do tanto perrengue que eu passei, assim, todo perrengue que eu tinha, eu sempre falava: eu não vou mais passar por isso porque eu preciso estudar aquilo. É competência que eu preciso aprender. E era exatamente isso que acontecia. Eu tinha problema em estruturação. Então o que eu fazia? Me focava muito em estruturação, tá? Então assim, todo problema que você tiver com bolo, começa a ir ver, começa a identificar e começa a ir a estudar para que esses problemas não aconteçam mais. A Jordana falando que ela me acha o melhor confeiteiro que ela já conheceu, ó. Muito obrigado, beijo para você. Gente, ó, a gente vai ter muita coisa legal aqui nesse Instagram em relação a bolos com passas americanas. Tanto quanto o macarrão quanto a pasta americana, a galera acha que é um bicho de 7 cabeças. E não é. Depois que você domina ele, você vai deixar ele no chinelo, gente. Pode ter certeza. Você vai olhar pra cara da pasta americana e vai rir da cara dela. Você acha que ela tá rindo da sua cara? Você é que vai rir da cara dela. Porque é isso, gente. Tá? Vocês dominando, esquece, é caminho, a vitória é certa, tá? Vocês só precisam se dedicar. Não é só pegar e assistir as lives aqui, vocês precisam realmente ir pro campo de batalha, vocês realmente precisam colocar em prática, tá bom? Gente, é isso, nosso bate-papo tá maravilhoso, amei esse bate-papo de terça de carnaval, uma terça diferente. A Aline falando que é muito dar essa risada aí um dia. Gente, é isso mesmo. Um dia você chora, no outro dia você tá sorrindo, e aí faz parte da vida, meu povo, tá? Não fique achando aí, o que eu vejo aí é muita galera romantizando a confeitaria, falando mil maravilhas, sabe? A confeitaria é sim um mundo maravilhoso de possibilidades, mas você tem que entender que na confeitaria as coisas vão dar errado, sabe? Uma massa que você faz lá 500 vezes, você vai fazer sei lá, 600, quando você fizer lá a 22ª vez, ela vai dar errado, tá? Porque assim, as coisas acontecem, você precisa... Importante, gente, vocês fazerem o seguinte, assim, ó. Quando um erro acontece com vocês, a gente se sente frustrado, com certeza, eu falo disso de mim mesmo. Só que a gente precisa entender... o que é importante não é o que acontece com você, é o que você faz em relação àquilo que aconteceu com você, tá? Seu bolo deu errado. Você tem aí pelo menos 100 escolhas para você fazer. Você desiste, você sente e chora, você verifica o que você errou, você estuda muito mais para isso não acontecer, você se programa mais, sabe? Então assim, você tem aí um mundo de possibilidades em relação ao que acontece com você, tá? Hoje eu penso muito dessa forma, eu não me desespero muito rápido hoje em dia, tá? Toda vez que acontece alguma coisa comigo, eu sempre paro e analiso a situação por inteiro, tá? Vocês precisam analisar a situação por inteiro e ver aí qual é a melhor escolha que vocês vão fazer, tá? Não tome atitudes aí com cabeça quente, dá uma relaxada, para por alguns minutos, porque isso é importante. Beijo aí pra Flávia Flávia Goiabeira, lá de São Luís, Maranhão, minha terrinha tão maravilhosa que eu tô com tantas saudades. Quero muito aí voltar no Maranhão e eu quero fazer meio que... não vou nem falar. É um dos projetos que eu quero fazer lá no Maranhão, onde foi que eu nasci, gente. Sei que tem muitos confeiteiros lá na minha cidade que estão começando agora e eu quero fazer um projeto bem legal com essa galera. Fico muito feliz, gente, que vocês aí estão tomando aí para vocês todas essas dicas que eu tô dando, todos esses meus conselhos. Eu tô aqui de coração aberto, é tudo que funcionou para mim. Eu passei muito perrengue na confeitaria e eu quero que vocês vão até passar, mas que não passem tanto quanto eu passei, tá? Gente, eu não vou falar desse projeto agora lá do Maranhão, porque é uma coisa assim muito, muito futura. Eu já falei com um amigo meu lá da minha cidade pra gente fazer aí um bem bolado, mas aí eu também vou ter que conversar com a minha equipe para ver
quais são as possibilidades, tá? Desde já eu quero muito agradecer a todos vocês aí pelo carinho de sempre. É muito importante ter vocês aqui comigo nessas lives, tá? Isso mostra que tá fazendo efeito, tá dando fruto aquilo que a gente se propôs a fazer, porque uma coisa é a gente fazer ali feito por feito, sabe? E a gente tá fazendo aqui da melhor forma possível para poder te ajudar, tá? As nossas receitas a gente envia por PDF, em formato de PDF ou por e-mail no nosso canal do Telegram. Por e-mail é só você se cadastrar, lá no meu destaque tem baixar receita. Cadastra lá o seu e-mail, depois você confirma o seu e-mail lá que a minha equipe mandou para você e você consegue receber as minhas receitas. E no canal do Telegram, na mesma página que você vai fazer lá a sua inscrição do seu e-mail, você arrasta um pouquinho para cima que vai ter lá o botãozinho do Telegram. Clica lá e depois procura lá no Telegram receitas, que vai ter todas lá. Show! Gente, se inscrevam, tá? Não deixa de se inscrever não, isso é muito importante para que vocês recebam tudo. E o YouTube lá no canal, a mesma coisa, não deixem de se inscrever. É muito importante que vocês se inscrevam. Obrigado, João. Abraço para você, querido. Muito obrigado. Amanhã eu espero vocês com a live Bolo Xadrez. Não percam que a gente vai falar sobre uma coisa super importante lá, a maldição da comparação. Hoje em dia, com a internet aí bombando, com as redes sociais bombando, a gente tende a se comparar muito e isso é muito ruim pra gente, tá? Então a gente vai falar disso amanhã e eu vou dar uma receita pra vocês de bolo xadrez, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês, um beijo enorme, um ótimo final de feriado e desistir não é uma opção, ok? É isso aí, gente. Beijo!